Segurança do trabalho. Este é um tema muitas vezes polêmico, mas que preserva a saúde e o bem-estar dos funcionários e resguarda os empresários de possíveis complicações judiciais. Por que utilizar os famosos EPIs? O que pode acontecer quando ocorre um acidente dentro de uma marcenaria? Quais são os prejuízos que podem causar ao empregado e ao empregador? Miguel Caporrino, você que é engenheiro de segurança do trabalho, explica para nós profissionais e empresários o que representa a segurança do trabalho dentro de uma marcenaria. A segurança do trabalho, ela representa sempre, não só na atividade da marcenaria, como em qualquer outra atividade, seja industrial ou não, a busca de melhores condições de trabalho e preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. Quais os principais requisitos que garantem que um funcionário trabalhe com segurança? O primeiro passo que o empresário de marcenaria precisa é contratar um profissional da área de segurança do trabalho para que este profissional faça a identificação dos riscos, o reconhecimento, a avaliação desses riscos e, em cima disso, ele vai adotar as medidas de segurança e propor tudo isso dentro de um programa, neste caso chamado Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que tem base legal na norma regulamentadora NR9. Que a gente tem acesso através do site do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br, em legislação, normas regulamentadoras. Ok. Dr. Clóvis é médico especialista em medicina e segurança do trabalho. Dr. Clóvis Paroni. Quais os riscos que um profissional de marcenaria está correndo ao não usar os equipamentos de segurança recomendados? São prejuízos irreversíveis? Com certeza está correndo muito risco e a maioria deles irreversíveis. Os mais comuns e são mais fortes de acontecer é o ruído, que é a perda auditiva, e esta vai se sedimentando pouco a pouco e não é possível reverter esta perda auditiva. O outro agente que agride muito é a poeira, a parte pulmonar, e as doenças são adquiridas através da aspiração desses produtos e com isso vai gerar doenças crônicas que são muitas vezes até chegando a câncer, que como todos sabem, irreversível, e que dificultariam muito o tratamento posterior. Então, o princípio básico é a prevenção. Okay. Vamos conferir o depoimento do Dr. Caio Oliva, advogado especializado em saúde e segurança ocupacional. Roda aí. O empregado, ele tem obrigação de adotar, de obedecer às normas, às ordens de segurança. O empregador tem o dever de proporcionar a segurança e expedir ordens escritas sobre este assunto, para poder ser obedecida. Isso pode gerar, inclusive, uma eventual despedida por justa causa por não observância de uma norma de segurança. A consequência para a vítima é que ela pode ficar mutilada ou doente, ter uma doença incurável. Para o empregador que não proporciona a segurança de maneira efetiva, ele pode ser acionado civilmente e criminalmente. Civilmente, ele responde por indenizações por danos materiais e morais, e criminalmente ele pode ser o responsável pela segurança que não foi proporcionada, pode ser responsabilizado criminalmente, sofrer um processo criminal. Muito obrigada, Dr. Caio, por sua colaboração. Dr. Clóvis, Miguel, podemos perceber que os prejuízos causados pelo não uso de EPIs é muito maior do que imaginávamos, não é mesmo? Certamente que sim, né? É importante também dizer que devemos priorizar, antes dos EPIs, os chamados EPCs, equipamentos de proteção coletiva, né? Então, devemos procurar trabalhar com as máquinas que já vêm de fábrica com os equipamentos de proteção coletiva. Que são? O que é? Por exemplo, numa serra circular, a coifa, né? A coifa que protege e evita que a mão do trabalhador chegue próximo da zona de corte. Você acha que os empresários eles estão atentos a isso? Eu creio que a evolução dos empresários de marcenaria é de que cada vez eles estão ficando mais atentos a isso. Tendo em vista que o número de processos trabalhistas que estão ocorrendo tem aumentado gradativamente e também que os acidentes, por mais que se tenha o treinamento do colaborador de marcenaria, acaba tendo o acidente. Então, a tendência é que, aos poucos, essa evolução ocorra e com isto, a
redução das doenças geradas pela marcenaria no dia a dia. Então, o que nós temos que recomendar é que os empresários de marcenaria vão procurar no mercado, tanto como já citado na parte de um contador, que administra a parte, que pode fazer a parte de legislação, mas também no mercado existem empresas de medicina e segurança do trabalho que prestam esse serviço, numa rotina de assessoria. E com eles conseguirá atender à necessidade pontual de cada empresário da marcenaria. A saúde é algo que a gente não pode bobear em nenhum momento. Nós devemos acompanhá-la sempre, porque as doenças não avisam o seu início e quando elas dão os recados da presença dela às vezes tardio. Então devemos agir sempre. A prevenção é o grande segredo na saúde. E a medicina do trabalho é uma medicina preventiva, ela não age após a doença, ela age antes. E agir antes é fazer com que o empresário da marcenaria, o profissional da marcenaria, comece desde o primeiro momento em que ele está adentrando a sua atividade, já utilizar de todas as ferramentas que ele puder para que não entre em contato com os agentes agressores, não entre em contato com poeira, com ruído, se proteja. E que tenha sempre um acompanhamento na área de medicina do trabalho, na área de segurança do trabalho, para que evite com que essas doenças venham a acontecer. Para o trabalhador, o que dói sempre é a saúde, é o corpo, né? Para a empresa o que dói é o bolso, né? É a parte financeira. Então, a dica seria o seguinte, que não só pensando na segurança do trabalho do ponto de vista legal, porque ela tem que ser pensada para realmente preservar a saúde e a integridade física, mas no caso da empresa ela pode ser penalizada, além das multas trabalhistas que são previsíveis, também com as questões previdenciárias. Porque o trabalhador que trabalhar exposto a algum agente, ele poderá amanhã entrar com uma ação de responsabilização civil e até com previdenciárias também, com relação à aposentadoria especial, quando for cabível. E a Previdência poderá, então, cobrar com ação regressiva aquele custo que ela tiver com aquele trabalhador, poderá cobrar da empresa. Ou então, se esse trabalhador não conseguir, por exemplo, uma aposentadoria especial, tendo sido ela justificada em função das condições de trabalho, ele poderá entrar com uma ação de indenização contra a própria empresa, e aí a empresa vai ter que arcar com o ônus, por exemplo, daquele período que ele deveria estar aposentado e não pôde se aposentar. Muito obrigada, Miguel, Clóvis, pela entrevista.